Professor Elias era um arquivista, mais do que um mero funcionário, era uma criatura de hábitos, um guardião silencioso de poeira e papel, empilhado nas prateleiras infinitas daquele que era, talvez, o maior arquivo universitário do país. Um labirinto de conhecimento petrificado, onde o tempo parecia curvar-se sobre si mesmo e sussurrar segredos de eras passadas. Sua vida era uma rotina metódica, quase ritualística. O café amargo ao amanhecer, o rangido familiar e pesado das portas de carvalho do arquivo, um som que ecoava a idade milenar do próprio edifício, e depois, horas e mais horas imerso na fragrância seca de livros antigos e manuscritos esquecidos. Ele catalogava, organizava, preservava, com a devoção de um monge, cada fragmento do passado. Elias era um homem invisível, e gostava disso, pois a invisibilidade lhe permitia a contemplação desimpedida da vasta tapeçaria do saber humano. A ordem era seu Deus, a lógica, sua fé inabalável. Ele via a beleza na simetria das informações, no encadeamento dos fatos que formavam a história, na maneira como o conhecimento se dobrava sobre si mesmo em um labirinto perfeitamente compreensível, sem pontas soltas, sem abismos inesperados. Mas o arquivo, como todo labirinto, tinha seus segredos, seus cantos esquecidos, onde a poeira não era apenas poeira, mas uma camada espessa de tempo esquecido, de histórias que nunca deveriam ter sido registradas, muito menos contadas. Foram nessas profundezas, em um desses cubículos úmidos no subsolo, onde a luz solar jamais ousara penetrar, que Elias o encontrou. Era uma manhã de terça-feira, cinzenta e chuvosa, com o céu pesando como um sudário sobre a cidade. Elias estava encarregado de recatalogar uma seção de doações antigas, tesouros perdidos de colecionadores excêntricos que, com suas vidas reclusas, haviam acumulado peças de valor duvidoso. A maioria era lixo acadêmico, diários de viagens sem importância, correspondências tediosas entre figuras esquecidas, volumes de poemas ruins que jamais encontrariam um leitor. Mas no fundo de uma caixa de carvalho escuro, corroída pelo tempo e pela umidade, escondido sob uma pilha de mapas navais obsoletos e uma túnica de seda desbotada, havia algo diferente. Não era um livro comum, nem um volume encadernado. Era um feixe de pergaminhos, compactado e amarrado com um cordão fino e seco, de uma fibra que Elias não conseguiu identificar. Não era linho, nem cânhamo, e parecia quase orgânica, mas estranhamente resistente. A primeira coisa que o atingiu, assim que a caixa foi aberta, foi o cheiro, não um cheiro familiar e reconfortante de mofo e papel velho, que lhe era tão caro, mas algo mais. Mineral metálico, com um fundo úmido e salgado, como algas de um mar profundo e esquecido, ou talvez o hálito de uma criatura abissal. Um cheiro denso e pungente, que parecia não pertencer a nenhum lugar conhecido na Terra, e que carregava consigo uma estranha ressonância, um eco de eras geológicas. Com cuidado, quase com reverência, ele desatou o cordão, cujos nós pareciam mais antigos que qualquer técnica humana de amarração. Os pergaminhos se desenrolaram, revelando uma série de mapas. Mas não eram mapas de terras conhecidas, nem de mares navegados. Eram mapas astrais, cartas estelares, diria um astrônomo, mas de um céu que jamais foi visto da Terra. As constelações eram erradas, as formas, impossíveis para a mente humana conceber. Havia aglomerados de pontos luminosos que não correspondiam a nenhum registro telescópico, e nebulosas de cores pálidas que se contorciam em desenhos que desafiavam a lógica espacial e a física. E o mais perturbador de tudo, entre essas estrelas alienígenas, traços de geometria não euclidiana se retorciam, linhas que se cruzavam em ângulos impossíveis, curvas que se dobravam sobre si mesmas em espaços inexistentes, criando uma sensação de vertigem cognitiva. A tinta usada para os desenhos era de uma pigmentação estranha, com tons de verde acinzentado e um vermelho quase marrom, que pareciam vibrar na periferia da sua visão, convidando e repelindo o olhar simultaneamente.
O pergaminho, por sua vez, era de uma textura lisa e fria ao toque, mas com uma elasticidade anormal, quase como pele seca e esticada, que parecia sussurrar um segredo antigo sob seus dedos. Ele sentiu um arrepio que não tinha origem no frio do cubículo, mas numa profunda disjunção da realidade. A princípio, Elias pensou que fosse uma elaborada falsificação, uma peça de arte surrealista de algum cartógrafo louco ou ocultista excêntrico. Curiosidade profissional, nada mais, disse a si mesmo, tentando manter a fachada de sua lógica inabalável. Ele levou os mapas para sua escrivaninha, iluminada por sua luminária de latão. Começou a compará-los com cartas estelares modernas, com atlas antigos, com tratados de astronomia arcaicos e com as mais obscuras teorias cosmológicas. Mas nada. As constelações nos pergaminhos não existiam. Eram intrusas, formas que a mente humana não estava preparada para catalogar, para sequer conceber, sem uma sensação de profunda inadequação. Os dias viraram noites de estudo incessante. A rotina metódica de Elias, seu santuário de ordem, começou a desmoronar em um caos silencioso. O café se tornou mais forte, mais amargo, o sono mais escasso e perturbado. Ele se isolava no arquivo, a luz fraca da luminária banhando os pergaminhos com um brilho espectral, quase febril. Ele tentava encontrar um padrão, uma lógica, qualquer coisa que pudesse ancorar aqueles desenhos em sua realidade compreensível. Mas quanto mais ele olhava, mais as linhas pareciam se contorcer, as tintas a piscar com uma vida própria, uma cadência que não era humana, mas sim o batimento de um coração cósmico. O próprio pergaminho parecia respirar sob seus dedos, e ele podia jurar que ouvia um sussurro distante, uma voz grave vinda das profundezas das estrelas impossíveis. Então as coisas começaram a mudar de forma mais insidiosa. Pequenos detalhes, sutis demais para serem imediatamente percebidos como fora do comum, mas persistentes o suficiente para roer as margens da sua percepção. Primeiro, o silêncio opressivo e familiar do arquivo, outrora um bálsamo para sua alma, se tornou preenchido por um zumbido grave, quase inaudível, que parecia vir de dentro da própria pedra dos muros, ou talvez das profundezas do próprio tempo. Era um som de algo vasto e adormecido, prestes a se mover. Depois, o paladar. Um gosto metálico, amargo, na língua, que não ia embora, não importava o quanto Elias bebesse água ou café. Um gosto de algo ancestral, enferrujado, como sangue de um deus esquecido, um resíduo de algo primordial que se infiltrava em sua própria carne. Ele começou a ter pesadelos. Não sonhos agitados e banais de quem está exausto, mas visões vívidas e aterrorizantes de estrelas sem nome, de oceanos de escuridão onde flutuavam formas geométricas que desafiavam a sanidade, seres amorfos que pulsavam em uma dança silenciosa. Sonhava com vozes sussurrantes que falavam em uma língua sem vogais, sem consoantes, apenas um emaranhado de sons guturais e sibilantes que pareciam roer as bordas de sua mente, desfazendo-a fio a fio. Ele acordava suado, o coração disparado como um tambor de guerra, a certeza gelada de que havia esquecido algo vital, algo terrível que lhe fora revelado nas profundezas do sono, uma verdade que a mente consciente rejeitava com veemência, mas que a alma já havia absorvido. A sanidade de Elias era como um cristal fino, e os mapas, martelos minúsculos e implacáveis, desferindo golpes contínuos. Ele começou a ver ecos das geometrias estranhas em seu dia a dia. A maneira como os galhos de uma árvore se retorciam contra o céu cinzento assumia uma lógica alienígena. A sombra de um prédio caindo na rua parecia formar padrões incompreensíveis. Os desenhos nos ladrilhos do chão da biblioteca, tudo parecia reverberar com as formas alienígenas dos pergaminhos. O mundo, antes tão ordenado, começou a se curvar, a se dobrar sobre si mesmo, revelando uma estrutura subjacente que não era humana, mas sim uma matriz de horrores cósmicos sobrepostos à realidade que conhecemos. Sua percepção se fragmentava,
e ele se via caminhando em um mundo feito de vidro estilhaçado, onde cada reflexo mostrava uma aberração. Ele parou de comer direito. O apetite havia desaparecido, substituído por uma ânsia insaciável de conhecimento proibido. Seus olhos, antes claros e analíticos, agora estavam injetados de sangue, rodeados por olheiras profundas que falavam de noites sem descanso e de terror insidioso. O cabelo, antes bem penteado e aparado, estava desgrenhado, espetado, como se tivesse sido constantemente puxado por mãos invisíveis. Seus colegas o evitavam, percebendo a aura de desespero e loucura que agora o cercava, um miasma de algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Mas Elias não se importava. Não havia mais espaço para os outros em sua mente. A única coisa que importava eram os mapas e a terrível verdade que eles começavam a desvelar, como uma flor carnívora que lentamente abre suas pétalas. No ápice de sua obsessão, Elias estava praticamente morando no arquivo, seus pertences pessoais espalhados como relíquias em um altar profano. A luz de sua luminária era a única em meio à escuridão abissal, uma pequena ilha de sanidade que encolhia a cada minuto, engolida pelas sombras que dançavam nas bordas de sua visão. Ele tinha espalhado os pergaminhos pelo chão, cercando-se deles em um círculo de revelação e condenação, como um louco tecendo sua própria mortalha de insanidade. E então, em uma noite sem estrelas, enquanto a chuva chicoteava as janelas do arquivo, como garras de uma criatura faminta, ele viu. Não foi um flash de luz cegante, nem uma revelação dramática com trombetes celestiais. Foi um estalo na mente, uma fenda que se abriu e revelou o abismo primordial. As geometrias nos mapas não eram apenas desenhos complexos, elas eram portais. Não portais físicos, túneis para outros lugares, mas portais conceituais, janelas para uma realidade que existia além da nossa, que nos envolvia como um manto invisível, uma membrana fina entre a existência e o mundo. Os mapas astrais não mostravam estrelas no nosso universo, nem galáxias distantes. Eles mostravam as ligações, os fluxos, as influências de algo vasto, indescritível e monstruoso que espreitava nas dobras da existência, nas fissuras do próprio tecido do espaço-tempo. Aquelas constelações impossíveis não eram de galáxias distantes, mas de corpos celestes em um cosmo que era a própria negação da luz e da vida. Eram as cicatrizes, as marcas gravadas na própria essência de uma consciência colossal, de entidades cuja existência tornava a própria ideia de humanidade uma piada cruel, um delírio insignificante. Eram as veias, os nervos de uma criatura que era o próprio tempo, o próprio espaço, a própria substância da entropia cósmica e que estava, de alguma forma, despertando, ou pior, sempre esteve acordada, e nós éramos apenas uma bolha de bolor em sua vasta, indiferente pele, ignorantes de sua presença esmagadora, da sua existência que engolia universos inteiros. Elias sentiu seu cérebro se expandir e se contrair com violência indescritível, uma dor aguda, insuportável, como se sua mente estivesse sendo esticada além dos limites do que era possível suportar, rasgada de sua âncora na realidade. As vozes dos pesadelos se tornaram claras, não como palavras articuladas, mas como conceitos puros, pensamentos diretos implantados em sua mente. Ideias que desfaziam a linguagem. Ele viu o vazio, viu a insignificância abissal de tudo que um dia considerou importante. A história, a arte, o amor, a própria vida humana, tudo era um acidente microscópico, uma faísca efêmera em um oceano de escuridão sem fim, onde seres de geometria impossível dançavam em um balé eterno de terror cósmico, impulsionados por uma vontade além da compreensão. A verdade o esmagou. A lógica, sua fé, desmoronou em pó estelar. Sua identidade, sua vida, sua alma, foram varridas pela revelação, como areia levada por uma tempestade intergaláctica. Ele não era nada, nós não éramos nada, e as coisas que espreitavam nas bordas dos mapas eram tudo, a única e terrível realidade. Quando seguranças o encontraram, dias depois,
alertados pelo cheiro insuportável que vinha do cubículo. Um cheiro que agora misturava o salgado e o metálico dos pergaminhos com um aroma mais sinistro de carne em decomposição e loucura. E pela ausência prolongada do professor, Elias estava no chão, encolhido em posição fetal. Os mapas estavam espalhados ao seu redor, em um padrão que parecia desafiar a gravidade, mas ele não os tocava mais. Seus olhos, antes tão cheios de vida e intelecto, agora estavam vazios, fixos em um ponto invisível na parede, um ponto que só ele parecia ver, e que talvez fosse uma fenda para o que ele havia compreendido. Seus lábios, rachados e secos, murmuravam uma única palavra, repetidamente, uma palavra que os seguranças jamais conseguiriam entender, pois não era uma palavra humana, nem mesmo de qualquer língua terrestre. Era um som áspero, gutural, um rosnado primordial, algo que arranhava a mente e deixava um eco de pavor primordial em todos que o ouviam. Era o som de uma geometria alienígena, o nome de algo vasto e indiferente, algo que Elias havia trazido para dentro de si, tornando-se seu arauto, seu receptáculo quebrado. Eles o levaram embora. Os mapas, misteriosamente, desapareceram do cubículo. Talvez tenham sido extraviados na confusão, talvez recolhidos por alguém que sabia o que procurar, ou talvez apenas desapareceram, como a fumaça de um pesadelo se desfazendo com o primeiro raio de sol, deixando apenas a lembrança e o frio. O arquivo, desde então, parece mais frio, mais opressivo. O zumbido grave, embora quase imperceptível, ainda pode ser ouvido por quem presta atenção nas noites silenciosas, ressoando nos ossos. E o cheiro, aquele cheiro metálico, úmido e salgado, às vezes surge do nada, pairando no ar por um instante, antes de desaparecer, como a respiração de algo que espreita. Elias nunca mais foi o mesmo. Sua mente, antes um bastião da ordem e da lógica, agora era um mar de caos cósmico, tempestades de verdades inomináveis. Ele não fala, não reage a estímulos externos, apenas olha para o vazio, um sorriso perturbador às vezes brincando em seus lábios, um sorriso de terrível compreensão, como se ele ainda estivesse contemplando as verdades que encontrou nos mapas, as faces do horror primordial.